A paz do Senhor a todos. Em Josué 24:15 diz assim: Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolha hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto enfatiza a importância de escolher servir ao Senhor em família. Assim como Josué, devemos ter uma atitude firme e decidida em nossa escolha de seguir a Deus e incentivar nossos familiares a fazer o mesmo. Esse versículo mostra a escolha de Josué. Uma vez que eles tomaram posse da terra prometida, Deus deu, ele já velho, ele faz uma série de advertências nesse final do seu livro, capítulo 23, 24. Uma delas ele reforça para aquelas pessoas, se eles quisessem seguir outro Deus, que eles fizessem a escolha. Mas ele e a sua casa ia seguir ao Senhor. Ele fez uma escolha. Ele decidiu permanecer servindo e seguindo ao Deus que tirou ele do Egito, que deu a terra e que abençoou com toda sorte de bênção a sua família. E essa atitude firme de seguir ao Senhor, ela incentivou a sua família, ela incentiva a quem está ao seu derredor a fazer o mesmo. A nossa atitude como família de Deus é escolhendo servir ao Senhor com integridade, com amor, com verdade, com fidelidade, e o fruto que produzimos, em concordância do que falamos, vai incentivar outras pessoas também a seguir, a servir, a buscar conhecer esse Deus e servir Ele como Senhor. Que a gente possa ficar firme como Josué, falando e agindo com a nossa casa e família, servindo ao Senhor em primeiro lugar. E para que essa escolha ela possa permanecer no casamento, como casal, como família, não podemos ficar entre dois pensamentos. Deus não age, não opera na dúvida. Ela não cabe quando nós decidimos pelo casamento. Quando a gente decidiu casar, constituir uma família, a gente proclamamos aquelas palavras até que a morte o separe. Uma aliança, ela não tem fim, é até que a morte o separe. A aliança, ela é inquebrável, ela tem que permanecer. Nós temos que desenvolver isso, né, no nosso dia a dia, como casal, como aliança que fizemos um com o outro. Não tem como o casamento sustentar ou ser restaurado se tiver problema, se houver dúvida em permanecer. Se os dois não tiverem decidido em dar manutenção, se está tudo bem, construir dia a dia o casamento, ou se tiver problema, os dois decidirem pela restauração, não tem como permanecer. Precisa haver uma escolha, uma decisão dos dois para que isso aconteça, porque a palavra de Deus é muito clara. Deus odeia o divórcio, Malaquias 2,16. Deus, ele não aprova o divórcio. Eu não vejo a Bíblia sinalizando, a não ser na traição, na agressão física ou no abandono da fé de um dos membros da família, e o abandono da fé e ir embora do lar. Eu não percebo, fora esses 3 pontos, uma possibilidade de haver uma separação. Então, fora isso, eu não vejo a possibilidade. Então, há que haver a disponibilidade dos dois para restaurar, para buscar no Senhor, reavivar, reorganizar, restaurar o que está sendo quebrado. Então, precisamos ter essa atitude dia após dia. Quando Josué diz assim, eu e minha casa, ele está puxando para si a responsabilidade dele e de sua família, da preservação da sua casa, da sua família. Se há alguma desconexão, você ficar calado e não ter uma atitude, é a pior atitude. Se tem um problema e você não tem uma ação para resolver, é a pior atitude. É você dar as cartas para o inimigo, João 10,10, para matar, roubar e destruir. Então, se o casamento tem problema, tem que ser confrontado para ser resolvido. Procurar o quê? Primeiro no Senhor, oração, direção em Deus, na palavra, buscar nos líderes religiosos, nos nossos pastores, nos nossos líderes de PGs, em pessoas capacitadas para nos ajudar, para que eles nos tragam a luz do entendimento da palavra, orar por nós, para que
esse problema seja sanado, seja reparado. Ficarmos calados não é a solução. A gente nos deparamos muito com isso. Conversamos com casais que estão com problema e eles, não, está tudo bem, com vergonha de expor, de trazer para resolver. E quando a gente percebe, o casamento já está destruído. Por quê? Porque não procuraram resolver enquanto estava um problema. Existe um problema, se você não resolve, amanhã vai vir outro. Daqui a um ano vai ter 10 problemas. Então, se tem um problema, resolve hoje, busca ajuda hoje para sanar esse problema e não dar lugar ao diabo, para ele não vir tentar e talvez destruir o nosso casamento. Então, precisamos ter alguns passos. Está com problema? Está com dificuldade? Precisamos aceitar a realidade, concordar que o problema existe. É o primeiro passo para a mudança, para que a gente possa resolver o problema se tem no nosso lar, no nosso casamento, é aceitar que o problema existe. Depois, é não aceitar as percas como algo comum, normal. Se a gente perdeu, está perdendo, se está sendo algo destruído no nosso lar, a gente tem que entender, aceitar que o problema tem, mas não aceitar aquilo como algo natural. Não, meu casamento é um projeto de Deus, meus valores não podem ser perdidos, a minha casa é do Senhor, eu não vou aceitar essa perca como algo normal. Terceiro passo é decidir mudar. Você precisa decidir resolver o problema. Você tem que decidir o cônjuge, casar em família, vamos mudar, amor. Marido, esposa, vamos orar, vamos lutar para a gente restaurar, mudar essa situação. E o quarto passo é atitude, é ação prática a partir do que a palavra de Deus vai nos instruir, na busca que a gente vai fazer e nos líderes, nos pastores que vão nos orientar a partir da palavra. Aí a gente vai ver a ação de Deus e a restauração e a transformação do nosso casamento. Aí eu pergunto, de que forma você está comprometido com a preservação da sua família? Que ponto a gente está comprometido em manter nosso casamento blindado ou restaurar, se caso está sendo quebrado? A Bíblia nos ensina que a família é uma instituição sagrada criada por Deus desde o princípio da criação. Ela é a base da sociedade e tem um papel fundamental na formação do indivíduo e na transmissão de valores e princípios que norteiam a vida. A família é uma instituição criada por Deus e ela tem uma finalidade que, entre muitas outras, ela é a base da sociedade. Uma família organizada, você vai ter uma sociedade forte, organizada, você vai ter uma igreja como instituição forte, porque é na família que a gente tem, que tem a formação do indivíduo, é na família que é a base da educação, não é na igreja, não é na escola, os valores do caráter é formado, é inculcado numa criança, é na família. Transmissão de valores do alto, de Deus, da palavra, do bom caráter, é na família, é quando criancinha, é na formação dessa personalidade, é na família. Por isso que é tão importante, por isso que ela precisa estar organizada, né? Ela transmite valores e princípios que norteiam toda a vida do indivíduo, da sociedade, da família. É importantíssima a família, é a base fundamental, por isso que a gente tem que lutar tanto, por isso que o inimigo trabalha tanto para desvirtuar os princípios da família, que a gente, como sal e luz desse mundo, detector da palavra, do Espírito, que a gente possa lutar para que isso não venha destruir a nossa família, os princípios, que a gente possa influenciar pessoas com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a palavra de Deus. Tem muitas coisas que a gente pode... princípios que ajudam nessa restauração, mas eu queria destacar só a união. Sem unidade fica difícil, diria impossível a manutenção ou a restauração de um lar. Precisamos nos unirmos como família. A unidade, a união, chorar com quem chora, rir com quem ri, a unidade da família, do casal, do pai, do esposo, da esposa é fundamental. Mateus 12, 25 fala assim: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O contexto aqui era espiritual. Jesus expulsa o demônio. Aí disseram que ele estava expulsando o demônio pelo chefe dos demônios. Aí Jesus disse: se demônio expulsa demônio pelo poder do demônio, não vai dar certo. Aí ele acrescenta: casa, cidade, se ela estiver dividida, ela não vai subsistir.
Então, se a casa não tiver uma unidade, uma união, ela não vai prosperar. Então, que a gente possa ter a união na nossa casa, buscar essa unidade, porque ela é fundamental. Uma família vitoriosa é uma família unida. Ela sabe que a união é fundamental para enfrentar as dificuldades e os desafios da vida. Uma família que se apoia e se fortalece mutuamente para enfrentar dificuldades e os desafios da vida. A família com unidade, ela se ajuda mutuamente. Um está precisando, o outro vai lá dar força. Ele se fortalece, ele se ajuda. Eles são parceiros, não é divisão, é soma. Não é competição, é unidade. Né? Para que possa, junto em Deus, vencer a luta, esse dia mal e a família ser restaurada e o nome do Senhor ser glorificado. Ela valoriza o tempo que passa junto e sabe que os momentos em família são preciosos e insubstituíveis. Esses momentos de família são insubstituíveis, são preciosos. Essa unidade, essa união, porque gera experiência, gera intimidade, gera confiança, gera a bênção do Senhor. Então que a gente possa decidir a cada dia, como fez Josué em sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor em unidade, a união, buscando no Senhor a direção para continuarmos com o nosso casamento firme, se está bem, e buscarmos no Senhor restauração, para que a gente possa cumprir o nosso papel, o nome do Senhor ser glorificado, e a gente ter uma sociedade equilibrada, uma igreja equilibrada, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus em Cristo nos abençoe.